Gente, hoje a gente vai bater um papo sobre alguns filósofos bem famosos que falaram sobre a política, justiça e poder. Começando com Platão, lá de A República. Alguém aí já leu alguma coisa sobre ele? Eu lembro que Platão falava sobre as classes sociais e de como a sociedade deveria se comportar de acordo com as habilidades naturais de cada pessoa, né? Tipo, quem é o mais sábio seria o governante, como se fosse um filósofo rei. Exato, Júlia. Ele acreditava que a sociedade só existiria justiça quando a dividisse em três grupos: os produtores, os agricultores e os governantes. Eu acho interessante, mas também tem um ponto que me incomoda. Como ele decide quem é filósofo, sabe? Tipo, quem define que alguém tem conhecimento suficiente para governar? Isso é meio problemático, né? Também a questão da educação. Platão dizia que a educação deveria ser para moldar as pessoas em uma classe. Hoje em dia, é perceptível que a educação é mais um direito universal para todo mundo. Então, assim, não é algo para definir quem vai governar e quem é o produtor, por exemplo. Sim, o Platão pensava que isso era fundamental para manter a harmonia na sociedade. Ele achava que a ordem social viria quando uma aceitasse seu papel natural, sem tentar ultrapassar as barreiras de sua classe. Isso me faz pensar em como ele vê a sociedade, porque se cada um precisa construir o seu papel sem questionar, isso não limita a liberdade individual, tipo, você é o que nasce para ser e pronto. Verdade, isso até me lembra Maquiavel, que de certa forma é bem diferente. Ele pensava de maneira mais pragmática, como se a política fosse garantir o poder e a estabilidade. Maquiavel falava muito disso, né? O famoso fim justifica os meios. Ele acreditava que o princípio ou o governante deveria ser astuto, usar qualquer meio necessário para manter o poder. A moral tradicional para ele não importava tanto. E isso entra no conceito de virtude e fortuna, né? O príncipe ou governante precisa ter habilidades e coragem para lidar com as circunstâncias, as sortes imprevisíveis, enquanto garante o controle ali da sociedade. Exato. E ao contrário de Platão, Maquiavel não acreditava em uma sociedade onde todos tivessem que se encaixar em uma classe predominada. Ele acreditava mais que o poder deveria ser flexível e estar nas mãos de quem fosse capaz de manter a ordem, mesmo que às vezes isso fosse feito de maneira questionável. Nossa, é muito diferente do que o John Locke acreditava, né? O Locke defendia a liberdade, o consentimento mútuo dos governandos e a proteção dos direitos naturais, tipo a vida, a liberdade e a propriedade. Exato, Júlia. O Locke falava sobre o contrato social, mas ao contrário de Hobbes, ele acreditava que os indivíduos deviam ter mais poder na formação da sociedade. Não um pacto de sujeição, mas algo mais equilibrado, onde o governo protegia os direitos dos cidadãos, mas também dependia dos consentimentos deles. Interessante como ele via o poder. Locke dizia que o governo só era legítimo se fosse feito com o consentimento das pessoas. Se o governo não protegesse os direitos naturais, ele não teria mais razão para existir. E ao contrário de Platão, que via uma hierarquia rígida entre as classes, Locke achava que as pessoas tinham a liberdade para buscar os próprios interesses e garantir seus direitos de formas mais igualitárias, de uma pessoa igual para a outra. Então, se o Platão via a justiça como ordem rígida em que cada um fizesse o seu papel sem questionar, e Maquiavel acreditava que o poder poderia ser obtido em qualquer custo, Locke via o papel do governo como algo mais protetivo e, ao mesmo tempo, mais flexível. E isso é muito interessante, porque me faz pensar qual dessas visões se aplica melhor à sociedade de hoje em dia. Será que o poder e a justiça ainda estão sendo tratados dessa forma tão rígida? Ou será que a gente já está mais para a visão do Locke, de liberdade e consentimento? É uma boa pergunta, mas também a globalização e as mudanças políticas de hoje podem colocar em xeque até mesmo essas ideias. O que acham?
Acho que de certa forma estamos tentando mesclar um pouco de tudo, né? Em algumas situações, as pessoas buscam mais liberdade, como Locke, mas em outras a estabilidade e a ordem, como Platão ou até Maquiavel. Eu diria que o importante é tentar encontrar um equilíbrio entre essas ideias. A sociedade precisa de regras, isso é claro, mas também precisa de liberdade e justiça para todo mundo, sem êxito, sem que um lado sacrifique o outro lado. Concordo, Raíssa, é uma discussão complexa, mas entender essas diferentes perspectivas ajuda a refletir sobre o mundo atual. Vamos continuar esse papo em outra conversa? Com certeza, viu? Vamos marcar, a gente tem muita coisa para discutir ainda. Combinado, até mais, pessoal! Até mais!